Eu precisei ver a história de uma amiga de infância chamada Juliana para finalmente entender o tamanho do estrago que eu mesmo estava fazendo com o meu dinheiro todo mês de dezembro. Juliana era professora municipal, ganhava R$ 3.200 por mês e todo mundo que conhecia ela achava que ela era uma pessoa muito responsável com o dinheiro. Ela pagava as contas em dia, não tinha dívidas abertas e todo dezembro, quando o 13º caía na conta, ela sentia aquele alívio enorme no peito. Mas o que ela fazia com esse dinheiro todo ano era exatamente o que faz a maioria das pessoas que eu conheço e provavelmente o que você também faz. Ela pegava os R$ 3.200 do 13º e dividia assim: R$ 800 para pagar a fatura do cartão que tinha estourado em novembro, R$ 600 para as compras de Natal, R$ 400 para um jantar em família num restaurante especial, mais R$ 500 para uma peça de roupa que ela havia prometido para si mesma, R$ 300 para um presente que ela sentiu que merecia, e o restante ela deixava na conta corrente, dizendo que ia guardar. Esse restante que ia ficar guardado, ele sumia nos próximos 2 meses, sem que ela percebesse exatamente para onde tinha ido. E assim foi por 10 anos. 10 dezembros, 10 13º, 10 oportunidades de mudar alguma coisa que foram embora do mesmo jeito que chegaram. Quando eu sentei com ela e coloquei numa planilha o que teria acontecido se ela tivesse feito diferente, apenas com esse dinheiro, ela ficou em silêncio por quase 1 minuto, porque os números não mentem, e quando você os vê na sua frente, é difícil continuar fingindo que o problema é o salário baixo ou o custo de vida alto. Se Juliana tivesse investido apenas R$ 500 de cada 13º, guardando os outros R$ 700 para as despesas de Natal, em 10 anos, aplicando numa renda fixa simples de 12% ao ano, ela teria acumulado R$ 43.800. R$ 43.800, com um único aporte por ano, sem apertar o cinto no dia a dia, sem abrir mão do Natal nem do jantar em família. Mas não foi só isso que me impactou. O que me deixou travado foi pensar no que esse dinheiro representaria na vida real dela. Representaria a entrada de um imóvel, ou 3 anos de reserva de emergência, ou a faculdade do filho já paga. E tudo isso sem nenhum sacrifício extra, só com uma decisão diferente em um único mês do ano. Mas antes de continuar, preciso te contar o outro lado da história. Porque Juliana também tinha feito uma escolha que piorou tudo. Ela tinha um cartão de crédito que ela chamava de emergência. Esse cartão era usado para tudo o que ela achava que era imprevisto: remédio do mês, conserto de eletrodoméstico, pneu furado, consulta médica fora do plano. O problema é que esses imprevistos não eram imprevistos. Eram despesas que ela simplesmente não havia planejado. E o cartão cobrava 2,99% ao mês no rotativo quando ela não conseguia pagar o total. 2,99% ao mês parece pouco, mas isso é quase 43% ao ano. Isso significa que uma dívida de R$ 1.000 vira R$ 1.430 em 12 meses, se você só pagar o mínimo. E foi exatamente isso que aconteceu com Juliana. Cada dezembro, ela usava parte do 13º para pagar o cartão. E cada janeiro, ela voltava a usar o cartão porque não tinha reserva. Era um círculo que se fechava todo ano. Ela não era irresponsável. Ela simplesmente nunca tinha aprendido que existe uma sequência certa para usar o dinheiro do 13º. E essa sequência muda tudo. Então foi quando eu sentei com ela e mostramos juntos o que fazer. A primeira coisa, antes de qualquer gasto, é separar o dinheiro da dívida do rotativo, se você tiver. Pague isso primeiro. Não existe investimento que renda mais do que o juro que você paga no cartão. Depois disso, o segundo movimento é criar ou completar a reserva de emergência, porque é a ausência dessa reserva que alimenta o cartão todo mês. Você quebra o ciclo cortando o combustível dele. Só depois de quitar o rotativo e ter pelo menos 2 meses de despesas guardados numa conta de fácil resgate, aí sim você pensa em investir o restante do 13º. E quando você investe, não precisa ser nada complicado. Tesouro Selic, CDB de Banco Médio com liquidez diária,
ou um fundo de renda fixa conservador já resolvem. O importante não é o produto, é o hábito de não deixar esse dinheiro parado na conta corrente. Porque o maior inimigo do dinheiro parado na conta corrente não é a inflação, é a facilidade. Ele fica fácil demais de gastar quando você passa por uma promoção, quando um amigo convida para um jantar, quando você acha que merece uma recompensa. A Juliana aplicou essa sequência no ano seguinte. Ela tinha R$ 900 de rotativo, quitou primeiro. Tinha 0 de reserva, guardou R$ 1.200 num CDB e investiu R$ 1.100 restantes no Tesouro Selic. No ano seguinte, ela não precisou usar o cartão para imprevistos porque tinha a reserva. Então o 13º inteiro ficou livre para investir. E foi aí que a história começou a mudar de verdade. Em 3 anos, ela tinha R$ 11.400 investidos só com os 13º. Mais o que ela passou a aportar mensalmente, porque a reserva deu a ela a segurança para parar de usar o cartão, o patrimônio dela chegou a R$ 28.000. Mas o que mais me marcou não foi o número. Foi o que ela me disse quando a encontrei no aniversário de um amigo comum, uns 2 anos depois que ela começou. Ela disse: "Eu não tenho mais aquela ansiedade em dezembro. Antes eu esperava o 13º como quem espera uma tábua de salvação. Agora ele chega e eu já sei exatamente o que fazer com ele. Isso me dá uma paz que eu não sabia que estava faltando." Paz. Essa palavra me ficou, porque no fundo não é sobre os R$ 43.000 que ela poderia ter acumulado. É sobre a qualidade de vida que você ganha quando para de viver em modo de sobrevivência financeira. Quando você tem reserva, você não tem medo do imprevisto. Quando você tem investimento crescendo, você sente que o tempo trabalha para você. Isso muda o humor, muda o relacionamento, muda até a forma como você dorme à noite. A Juliana hoje está no 5º ano do plano dela. Ela ainda é professora. O salário não aumentou muito, mas o patrimônio dela já passa de R$ 52.000. E ela me disse que pela primeira vez na vida, ela está pensando em comprar um apartamento sem depender de ninguém. E tudo começou com uma decisão diferente num único dezembro. Não foi fácil no começo. Ela sentiu que estava abrindo mão de alguma coisa, mas o que ela ganhou em troca foi muito maior do que qualquer compra que ela poderia ter feito naquele Natal. Então deixa eu te dar a dica mais prática de tudo isso aqui, aquela que eu mesmo uso e que fez diferença de verdade. Antes do 13º cair, escreve num papel os 3 destinos desse dinheiro. Dívida se tiver. Reserva se estiver incompleta. Investimento com o valor exato. E não abre o aplicativo do banco até ter esse papel na mão. Outra coisa que aprendi com a Juliana: nunca trate o 13º como dinheiro extra. Ele não é extra, é parte do seu salário anual. Você só recebeu ele uma vez, mas ele representa o trabalho de 12 meses. Trate ele com o mesmo respeito que você trata o salário de qualquer outro mês. E por último, se você tem filhos em casa, inclui eles nessa conversa. Não precisa de planilha complicada. Só mostra para eles que o Natal pode ser bonito e que ainda sobra dinheiro para o futuro. Porque o hábito que a Juliana não aprendeu em casa precisou de 10 anos para ser corrigido. O seu filho pode aprender agora. Gostou desse conteúdo? Então faz o seguinte: compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou o seu vizinho que você sabe que precisa ver isso aqui. Vamos crescer juntos. Um grande abraço.